Então, hoje a gente vai voltar a falar sobre os arcanos menores, finalizando com o naipe de espadas. Lembrando que o deck que eu uso é o deck da Ana K. Ele pode ser encontrado no link que eu disponibilizei na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de adquirir esse lindo deck. Bom, o naipe de espadas, assim como todos os arcanos menores, eles representam situações cotidianas e como representativo do elemento ar, né? Então, ele tá falando de coisas psíquicas, né? Poderes mentais, intelecto. Então, de forma geral, ele representa ações, mudanças, força, né? Poder, ambição, né? Os nossos pensamentos conscientes e inconscientes, nosso lado corajoso, né? E até mesmo os conflitos do dia a dia. Nos aspectos positivos, é um naipe que fala de poder, intelecto, inteligência, né, e racionalidade, né, de poder mental, né. Pode também falar de força física, mas na grande maioria está representando mais pessoas que conseguem manipular a situação a seu favor através da inteligência. Agora, nos aspectos negativos, a gente vê uma carta bem conflituosa, né, que alerta para muitos perigos, agressões tanto físicas quanto emocionais, né, verbais. É uma situação que pode mostrar raiva, situações de punição, empatia, né, falta de compaixão, de frieza. E se estiver representando signos, né, a gente tem aí os signos de Aquário, Libra e Gêmeos, que são representados pelo elemento ar, né? E as cartas da corte, elas muitas vezes representam pessoas, né? E essas pessoas geralmente são pessoas racionais, lógicas, né? Rígidas, às vezes conflituosas, mas pode ter características de excelentes oradores, né? Aquelas pessoas que te levam na lábia ou conseguem explicar, ensinar muito bem, porque elas têm essa habilidade intrínseca nelas. A estação do ano, né, é o inverno. Lembrando vocês que sempre que vocês analisarem e começarem a estudar cartas, o ideal é sempre avaliar todos os elementos da imagem, né? Não falo para vocês decorarem o que significa não, porque decorar não é aprender, né? Pode ser para alguns uma forma de aprendizado, mas do meu ponto de vista, quando você absorve a informação com base nos elementos da imagem, você realmente aprende. E observem que a maioria, né, com exceção apenas da carta do As de Espadas, todas as cartas elas têm um tom acinzentado, né? Ou falam de noite, ou fala de neblina, ou fala de neve, de frio, principalmente nesse deck da Ana K que eu escolhi, porque eu acho ele muito bem representativo das situações que está acontecendo, né? Observe os elementos, as faces, o movimento, todos os elementos que estão ali, né? Se as pessoas estão tristes, felizes, se elas estão, parece que brigando, acuadas, felizes, né? Doentes. Então, olhe todos esses elementos. A gente vê um sol, a gente vê uma lua, a gente vê nuvem. O que a gente vê, né? Por isso que é importante escolher sempre decks que mostrem para vocês claramente o que vocês estão, o que está acontecendo naquela situação. Vocês vão ver que isso vai ajudar muito na leitura e até mesmo a conexão de uma carta para outra durante a leitura, tá? Evitem aqueles decks muito impessoais com só elementos, né? Como, por exemplo, o tarô de Marsella para começar, porque é complicado, principalmente para principiantes, porque assim, uma vez que você aprende o significado de um 3 de espadas, por exemplo, quando você vê só 3 espadas, você sempre, sua mente vai te levar para aquela imagem de abandono, de tristeza. Então, deixa no primeiro passo a sua mente trabalhar com os elementos visuais e depois você pode recorrer a outros tarôs aí que são mais de símbolos do que de imagens, tá bom? Começando então com o As de Espadas, a gente vê aqui, o As de Espadas, ele significa o quê? Né? Vamos olhar para a imagem. É uma carta até que positiva, né? Mas a gente vê uma pessoa, eu diria que na defensiva, mas ela parece ser serena,
está tranquila, ela parece estar colocando limites numa situação, mas ela tá afastando alguma coisa dela, né? A mão dela, a mão esquerda dela, aponta para algo que a gente não sabe o que é e põe um basta, né? E ao mesmo tempo ela tá com uma espada na mão, né? Uma pessoa bem aparentada, um ambiente claro, mas ao mesmo tempo a gente vê um precipício na frente dela, mas a gente vê uma paisagem bonita lá no fim. Então, o que a gente pode entender? É uma carta que fala do quê? De força, né? De clareza mental para você saber exatamente o que você quer para você e o que você não quer para você. Né? Então, ela indica inícios, né? Só que como toda espada tem dois gumes, né? Esse potencial todo que essa carta representa, que pode estar falando de vitória, né? Ela pode, se não for usada para o bem, né? Pode ter aí um desastroso resultado para o mal. Então é o início. Eu não sei o que vem daqui depois dessas escolhas, essas oportunidades que se abrirão daqui para diante. Mas eu sei que tem grande potencial, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o bem do consulente quanto para o mal do consulente. Cabe a ele ser inteligente ou tolo. Aí o resultado vai depender dele. Se a gente falar, né, então, que essa carta é uma carta de potencial, então ela está falando de situações não necessariamente só mentais, pode ser alguma atitude que a pessoa tem que tomar para que ela consiga alcançar o que ela busca, né? Então pode estar falando que é um momento para essa pessoa agir e canalizar sua energia com inteligência em prol do seu objetivo, né? Para quem lê no reverso, né, um dos significados que eu encontrei foi confusão, caos e falta de clareza, né? Uma forma oposta, né, da gente pensar nessa carta. Agora a carta 2 de espadas, ela fala de indecisão. Esse homem tá dando as costas ali, né, para essas duas espadas. Tem algo que tá avançando para dentro do ambiente onde ele tá. A gente vê a areia avançando, o mar revolto lá no fundo, né? Uma lua no céu, uma noite aparentemente bonita, mas aparentemente bastante turbulenta. E esse homem dá as costas nessa situação. Bom, a gente vê então uma pessoa que é indecisa, né? Que pode estar algum momento bloqueando emoções, tá num impasse, né? Tá com dificuldade de tomar decisões e ao mesmo tempo ela não quer, né? Talvez ela acredite que se ela der as costas para essa situação, ela não vai ter o problema simplesmente vai desaparecer. Mas não é o que essa carta mostra, né? Essa carta fala que ele pode sim tomar o tempo dele, mas o tempo já tá acabando e eu diria que algum momento ele vai ter que tomar uma decisão, querendo ou não, e quanto mais demorar, pior é, né? É o momento de tomar uma decisão, tendo plena consciência de que toda decisão tem prós e contras, né? E fugir das decisões só vai aumentar o conflito, né? Se a gente pensar no reverso, fala de indecisão, confusão, sobrecarga de informações, né? Então, ainda mais intenso o significado negativo da carta. Se a gente falar agora da 3 de espadas, no deck original, né, vamos dizer assim, no tarô convencional, é um coração com 3 espadas enfincadas. Mas eu convido vocês a observarem essa ilustração que eu gosto bastante da Ana K, porque ele usa elementos humanos, né? Então tem um rapaz que talvez estava ali cortejando essa moça, talvez ofertou para ela uma rosa que está aos pés dele, e ao mesmo tempo ela vira as costas e vai embora. Mas se a gente observar no peito dela, do lado esquerdo, tem sangue, né? Então ela tá sangrando. É uma decisão que ela tá tomando com dor. A gente vê ambas as feições de tristeza, né? As espadas pode ser um significativo de algo que ela tá levando dele, né? Mas de alguma forma ela também tá partindo ferida, né? Então, e o ambiente é cinzento, triste, né? E frio, né? Então a gente pode estar falando do quê? Lembrando, né? Sempre observar o significado com a imagem. Uma separação dolorosa, né? Para estar com essa ilustração de sangrando o peito, essa pessoa, né, machucou ela antes dela decidir partir, né? É pesar, é desilusão, é rejeição, né?
é solidão, é traição. Então, fala de situação dolorosa e que muitas vezes vem de pessoas que a gente não espera ou de situações, de contextos que a gente nunca esperaria. Por isso que é tão doloroso, né? Mas todo lado ruim tem seu lado bom, né? Essa carta ela fala, prepara a gente para desilusões, não para que não nos pegue, né, desprevenidos, né? É um sentimento obviamente indesejado, mas como toda dor, né, fortalece, né? Então, também pode ser vista como uma forma de motivar para mudanças, né, e tomar decisões que apesar de difíceis, vão nos fazer evoluir. No reverso, a gente vê libertar-se de algo, otimismo, perdão. Então, seria uma leitura completamente inversa, né, do significado da Três de Espadas, caso a gente lesse no reverso. Quatro de Espadas, como a gente pode ver, né, é um quarto, uma pessoa acamada, né, e outra a consolando. Nos pés dessa cama tem ali um xarope, uma colher, que parece ser um remédio, né? Então, a gente tá vendo uma pessoa que tá doente, tá em período de convalescência, lá fora também bem cinzento, né? Representando um período frio, uma pessoa triste, bem pálida. Então, o que a gente entende? Que é um período de recuperação, né? Uma pessoa que pode estar doente, uma pessoa que pode estar passiva, um período de descanso, um período de ponderar, até mesmo de acolhimento, né? Por parte de alguém aí que está te ajudando nesse período de luto, né? Ela indica, então, um período aí que você pode ter passado por um desafio grande, mas agora você está se recuperando para ter forças para voltar à luta, né? E é um momento, talvez, que de dificuldade, porque é necessário manter o silêncio e a inatividade, né? Um período onde não se faz nada. É um período para meditar, para acalmar a mente, né? Para relaxar, para descansar. Mas como se diz, né? Depois de toda a tempestade, é necessário ter um período de calmaria, né? Então, essa carta, apesar de eu ver ela muitas vezes como passividade, uma pessoa que não tá fazendo nada, mas às vezes ela não tá fazendo nada por um motivo, né? Porque ela tá ferida e tá botando a cabeça no lugar, né? Lembrando que isso não necessariamente é físico, né? Geralmente é mental, né? Emocional, é uma coisa que não é palpável, né? Agora, no reverso, essa carta ela pode estar falando de uma pessoa que está estagnada, né? Esgotada, nervosa, com falta de progresso no que faz. A 5 de espadas, ela representa, como mostra a imagem, um período conflituoso, agressivo, tenso, né? Aqui é um representativo nessa leitura de guerra, né? Eu diria que a Anaká, ela até, vamos dizer assim, exagerou um pouco na mão nessa carta. A carta original não é tão densa, tão pesada, mas ela claramente mostra nessa imagem que tem um lado vencedor, opressor, que fez isso com base da força, né? Talvez sem levar em consideração o sentimento de outros, a saúde ou o bem-estar de outros, né? E com base nisso ela vence, ela conquista o que ela deseja. Mas pode ter aí por debaixo disso destruição de uma situação, né? Uma destruição de relações, de relacionamentos no geral. Então é uma carta do conflito, né? Da perda, da derrota, ou dependendo do lado que esteja, né? O ganhar a força, né? Ganhar a qualquer custo. Pode também estar representando traições. Então, é um período que pode ter bastante hostilidade, tensão, né? E muitas vezes é você que venceu acima de tudo e todos e não tá nem aí se perturbou, feriu, magoou alguém no processo, né? E essa carta, ela fala que apesar de você tentar juntar os pedaços do que foi partido nesse processo, talvez você não consiga, né? Porque é um cristal quebrado e a situação ficou insustentável, né? Então é um período talvez que pode estar falando de isolamento, tá? É um período que pede para que você pondere, né? Se vale a pena ter a razão ou ter a paz, né? Pode indicar talvez a conquista com base na força. Às vezes é necessário manter uma posição conflitante, né, para proteger o seu espaço, mas eu sempre falo que às vezes é importante manter a ética, né?
acima de tudo. Melhor, e às vezes é melhor ter paz do que a razão, mas às vezes a gente tem que perder a paz para conseguir conquistar o nosso espaço. Como reverso, né, pode estar falando uma situação aberta para mudanças, mas ainda com ressentimentos do passado. A 6 de espadas é um ambiente um pouco mais tranquilo, né? A gente vê nesse deck 2 pessoas, né? No deck original são 3 pessoas, que aparenta ser uma família, né? Cruzando um rio, né? Levando uma bagagem nas costas, mas parecem pessoas simples, né? Não parece pessoas que estão levando muitas coisas consigo, talvez só o essencial. E tá fazendo uma transição, né? Então pode estar falando de movimentação, mudanças, desafios que não se sabe o que tem à frente, né? Mas se mostra aí que talvez seja uma transição dolorosa, porque tomar essa decisão, né, de partir sem saber para onde está indo pode dar medo, né? Pode ser um rito de passagem, um momento onde você deixa coisas importantes para trás para ir em busca de situações melhores para você. Talvez um período de desapego, um sentimento que em breve vai ser substituído talvez por uma sensação de satisfação e clareza. Então, não dá para se garantir o que vem depois, né? Mas geralmente o que se vem depois é crescimento, né? Algo melhor, porque se você foi impulsionado a se mover de um lugar que não estava bom, né? De uma situação que você talvez estava enraizado, mas não estava bom, a força motriz que te fez mover, né? Talvez fosse a insatisfação. Então, buscar coisas novas talvez te satisfaça. No reverso, né, então, a gente pode ver essa carta como estar preso ainda ao passado, carregar bagagens e não conseguir se desvincular do passado. Observem bem a 7 de espadas, né, a gente vê um ambiente noturno, obviamente um ladrão levando várias coisas consigo. Além das espadas, a gente vê coisas douradas, né, que ele com uma cara de, vamos dizer assim, espertinho, que tá conseguindo sair na calada da noite sem ninguém observá-lo. E ele tá muito satisfeito, parece muito feliz com a situação. Mas ao mesmo tempo ressabiado, né, com uma touca na cabeça para ninguém observá-lo. Então o que essa carta representa, né? É uma pessoa que tá agindo pelas costas de outras, né? Traindo, roubando, decepcionando, alguém que tá fugindo de fininho, né, para que não seja pego dos seus atos ruins. É aquelas coisas que a gente, né, em frente a outras pessoas a gente não falaria ou não faria, porque são coisas que a gente sabe que é ruim, sabe que se fosse revelado traria vergonha e humilhação. Então a pergunta aqui é, se você não faria em público algo do gênero, não revelaria uma atitude dessa, por que você está fazendo então escondido, né? Então essa carta ela adverte contra um comportamento duvidoso. Tirar proveito de outras pessoas sem se importar com elas, né? No caso, ele tá sendo bem egoísta, né? É um comportamento egoísta, né, revelado nessa carta. E é uma pessoa que talvez não esteja levando em conta, né, as consequências dos seus atos, né? Porque claramente atos assim, uma hora são revelados, né? Lei do karma. O reverso dessa carta significaria desafios mentais e libertar-se de algo. A 8 de espadas, como a gente pode ver, é um ambiente feliz, né? No fundo, um céu azul, um mar calmo, um lugar tranquilo. Mas tem uma moça que segura algo em sua mão, que tem algo em sua posse, e olha e analisa um espelho. Esse espelho pode ser a sua alma, né? Ou aquele ponto de vista só seu, né? A sua verdade. E ela se vê o quê? Presa, limitada, em sofrimento, sem saída, né? Com uma situação completamente diferente da realidade. Então, o que está falando, né? De uma pessoa isolada, aprisionada, que talvez acha que não tem perspectiva, não tem saída, não tem possibilidade. Só que o que falta para essa pessoa? Ela simplesmente precisa olhar pela vida com outros olhos, né? Ela precisa afastar um pouco de tanto olhar para dentro, só para dentro, e olhar para o redor. E ela vai encontrar a saída e ver que a situação não é tão pesada quanto ela imagina ser, né?
A carta reversa, ela fala então de abertura para uma nova perspectiva, libertar-se, então é o completo oposto, né? Enquanto aqui na carta normal, no sentido normal, ela fala de aprisionamento, a no reverso fala de libertar-se desse ponto de vista limitante, né? São as nossas verdades limitantes. A nove de espadas, a gente vê o quê? Um quarto escuro, né? Uma moça que chora, talvez tendo insônia, não tá conseguindo dormir, e várias coisas que a limitam em volta dessa cama, talvez ela sinta que tem espinhos nessa cama, não consegue descansar, mente perturbada, ela tá triste, ela tá incomodada. Essa carta é a carta da depressão, dos pesadelos, da ansiedade, do desespero. Mas acima de tudo isso é a carta do drama, gente. Geralmente é a carta que a pessoa tá fazendo tempestade em copo d'água, não é tão feio quanto ela pinta. Então, é medo, é preocupação, né? Mas é tudo de cunho psicológico, não tem ameaça real ali, né? É uma pessoa que se preocupa muito com o futuro e não vive o presente, uma pessoa que se paralisa frente à preocupação, pensa demais, negativa demais, né? Então, eu diria que é a carta tanto do drama, do vitimismo, quanto do pessimismo, tá? O reverso dessa carta fala de algo bem pior, né? Falta de esperança, depressão severa e uma pessoa extremamente atormentada. Agora a carta do 10 de espadas. Nesse deck, né, a Ana K, ela coloca a paisagem bem escura, né? Um inverno bravo, né? Com bastante neve. Uma pessoa que foi esfaqueada, né? Com muitas espadas e de alguma forma saiu dessas espadas e conseguiu andar. Eu acho isso muito simbólico, né? No deck original a gente vê uma pessoa totalmente destruída, né? E não, talvez morta, não conseguindo nem levantar mais. Mas nesse deck ela se levanta e anda, apesar das suas feridas. Apesar de não ter o elemento do céu que está amanhecendo, que é o que tem na carta original, o fato do personagem, apesar de destruído, ter se levantado, ele mostra que é uma situação onde a pessoa foi apunhalada, foi derrotada, ou talvez traída, mas tá sofrendo, mas se levantou, né? Então ela abriu mão de algo, deu as costas para essa situação dolorosa e tá indo em busca de algo novo, né? Então, é a situação onde talvez você se sinta como a vítima, né? Que você se sinta traído, mas também tá se libertando dessa situação, né? Talvez o pior já passou, é isso que esse arcano pode representar. E ele encoraja você a aceitar as coisas que você não pode mudar, né? O que não pode mudar, aceita. E busca coisas diferentes. Isso vale para situações e relacionamentos. E até mesmo pessoas, né? No reverso, essa carta fala de recuperação, regeneração, mas também pode estar falando de medo de destruição e algo que tem um fim inevitável, né? E não cabe a nós fugir desse fim. Isso vai acontecer querendo nós ou não. Por fim, o cavaleiro de espadas, né? A gente vê uma pessoa, um guerreiro, né? Um guerreiro preparado. No fundo, algo escuro, queimando, né? Então, é um ambiente de guerra. É um lutador, né? É uma pessoa que é ativa, né? Pode estar falando de alguém que está com pressa, está fazendo atrás do que busca, né? Com muita garra e obsessão por aquilo que quer. É um cavaleiro muito rápido, né? Mas também pode estar falando que são pessoas impulsivas que tomam atitudes sem se importar com as consequências, riscos e perigos, né? Só tem objetivo: vencer, vencer e vencer. Né? Então, a ambição dessa pessoa é a força motriz para que ela alcance aí o seu sucesso. É uma carta positiva desde que balanceada, né, com atitudes de nobreza, com ética e respeito ao próximo, né? Porque muitas vezes pode estar representando que essa pessoa não tá nem aí para o que vai ultrapassar, pisar para alcançar o que deseja, né? Mas é uma situação que fala de uma pessoa talvez comunicativa, que deixa muito clara a sua opinião, uma pessoa de opinião forte.
No reverso, indica um pensamento talvez disperso ou pessoas que estão pouco se importando com as consequências dos seus atos. O valete de espadas, né? No fundo a gente vê uma nuvem bem densa, né? O elemento ar, ele tá muito ligado com a comunicação. A gente vê um rapaz que não tá nem com uma espada real, lutando contra um espantalho também armado. Ele tá com uma cara de luta, né? De raiva, de opressão, né? Talvez se defendendo, tentando se defender dessa questão imaginária, né? Essa carta, ela tem muitos aspectos envolvidos, né? O valete, ele pode estar representando uma pessoa jovem, né? Uma pessoa que talvez não tenha muito conhecimento, mas que é extremamente curiosa, mente inquieta, energética e muitas vezes tagarela e fofoqueira, né? É uma energia de paixão e entusiasmo, de ir atrás do que você quer, idealizar, ter muitas ideias, né? É tentar alinhar os seus esforços com os seus objetivos, né? Mas como essa criatura ainda tem pouca experiência, por exemplo, em comparação com a rainha de espadas, muitas vezes ela se torna uma pessoa irritante, porque ela, de todas as formas, ela vai tentar extrair a informação ou o que ela quer das outras pessoas, né? Então, se não tomar cuidado, essa pessoa pode se tornar fofoqueira ou tagarela, né? Falando demais, tanto de si quanto dos outros. No reverso, fala de... pode estar falando de uma pessoa que fala muito, faz pouco, ou faz nada. De uma pessoa apressada e promessas não cumpridas, né? Promete e não cumpre. Por fim, a rainha de espadas, né? Uma mulher gélida, talvez, né? Mas uma mulher muito bem certa e confiante das suas aptidões, muito organizada, pensamento rápido, muito intelectual, muito esperta, né? Independente, né? Uma madureza muito grande. Ela preza muito mais a razão do que a emoção. Para ela, o mais importante é raciocinar, né? A emoção fica em segundo, terceiro, quarto plano, ou às vezes nem leva em consideração. O bom disso é que ela é uma pessoa que consegue discernir imparcialmente, ela não vai levar em consideração se ela gosta daquela pessoa para tomar a decisão, não, ela vai decidir com base na justiça, da verdade, do algo reto, né? Do correto, né? Pode estar representando tanto um homem quanto uma mulher, mas é uma pessoa independente, racional, né? Mas que pode muitas vezes ser frio, né? Não demonstrar claramente os seus sentimentos para o outro, né? O bom é que essa pessoa geralmente consegue tomar decisões muito lógicas e imparciais. No reverso, pode estar falando de uma pessoa oposta, extremamente emotiva ou maldosa, ou uma pessoa sem empatia nenhuma, né? Coração de pedra, né? Coração frio. Por fim, o rei de espadas, né? A gente vê aqui um homem, né? Jogando xadrez, no mínimo inteligente, né? Porque o jogo difícil que é xadrez, na minha opinião. Então exige estratégia, então ele é um estrategista, um homem inteligente. Veja que talvez ele esteja jogando sozinho, não? Talvez seja uma pessoa que se isola, mas ao mesmo tempo busca conhecimento, muito certo do que quer. Então é uma pessoa de pensamento claro, inteligente também, mas talvez muito autoritário, mas é um homem que é comprometido com a verdade, né? E ele usa o que é da inteligência para alcançar o que quer. Pode estar representando julgamento, comando e liderança, uma pessoa que preza a verdade e a educação, né? E ela usa sempre da diplomacia, ou tenta, na maioria das vezes, seguir as regras, leis e da diplomacia para resolver os conflitos. É uma pessoa que pode manter uma postura firme, né? Às vezes fria, mas justa. No reverso, ela tem um significado muito negativo, né? De manipulação, tirania e abuso. Bom, gente, isso é o que eu tinha preparado para vocês. Espero que seja útil, tá? Se vocês gostaram, dê um curtir no vídeo, isso ajuda muito. Se inscreva no canal, se gostou ou quer pedir algum vídeo em específico, deixa nos comentários. E agradeço a quem assistiu até aqui. Um abraço!